Crescer é uma questão de atitude. O ser humano só cresce na vida espiritualmente se ele tem atitude. E ter atitude não significa seguir fulano, beltrano ou cicrano aqui do YouTube, da TV ou de alguma série, ou algum cantor, ator, atriz, ou seja quem for, ou um político, um ideólogo, alguém que esteja aí fazendo algo brilhante diante das massas. Ter atitude significa muito mais do que isso. Em primeiro lugar, se libertar disso tudo e buscar dentro de si a verdadeira referência nessa vida, que é a intuição, a voz do Espírito. Ter atitude significa ser intuitivo. E quem tem atitude, cresce. Crescer é uma questão de atitude. Quem não tem atitude e não cresce, continua pequeno espiritualmente, seguindo as coisas passageiras dessa vida, pendendo de um lado para o outro, seguindo tendências contraditórias. Isso gera apenas perda de tempo e de energias. Então o ser humano precisa se conhecer, precisa identificar a sua intuição e viver conforme as suas orientações. Isso é ser alguém de atitude, isso é ter atitude, isso é ter coragem para ser. Porque quem não tem coragem para ser, não cresce. Como alguém que não tem coragem para ser pode crescer? Uma árvore, para crescer, ela primeiramente precisa enraizar-se. As suas raízes precisam penetrar fundo na terra para que ela possa ter sustentação, para que ela possa extrair os nutrientes necessários do solo e também captar a luz solar. Quando a árvore assim o faz, ela cresce, porque ela dispõe de condições. E o ser humano precisa dispor de condições para crescer. Quais são as condições de que o ser humano precisa para crescer? Uma vida interior rica. O ser humano precisa viver em sua essência, precisa viver da sua essência. E não apenas de aparências, conforme fazem os babacas do mundo atual, em sua maior parte. Imaginem vocês se a árvore buscasse apenas crescer nas suas folhas, sem penetrar suas raízes. O que aconteceria? Ela tombaria ao primeiro vento. E assim são as pessoas hoje. Elas são como árvores que têm apenas folhas e mais folhas e mais folhas, mas não têm raízes. Por quê? Porque os seres humanos se preocupam apenas com as externalidades, com as aparências, com aquilo que possa impressionar os outros. E aquele que se preocupa em impressionar os outros apenas não tem raiz, não penetra suas raízes naquilo que é essencial e que precisa ser realmente buscado, que é o solo. E o solo do ser humano, o solo ideal, o solo essencial é o espírito com a sua intuição. Então o ser humano precisa se voltar para as suas profundezas, da mesma forma como a árvore que penetra o solo com as suas raízes, para alcançar a sustentação, a estabilidade, o equilíbrio. Isso permite ao ser humano crescer. É uma questão de atitude. Então crescer é uma questão de atitude. Somente cresce quem tem atitude. E atitude é viver intuitivamente, é identificar a sua intuição, ouvi-la e segui-la, sem se preocupar tanto com as coisas externas. É preciso se libertar de modismos, tendências, dogmas, coletivismos, ideologias, partidarismos. É preciso se libertar disso tudo e ser. Buscar dentro de si a referência.
Porque quando o espírito está desperto, está conectado a planos mais elevados. E assim o ser humano recebe tudo o que necessita para ser forte, para conseguir vencer nas batalhas da vida, para trilhar o seu destino com coragem e determinação. Isso é resultante de um trabalho interior, daquele que se volta para o seu íntimo, para as suas profundezas, que deixa o seu espírito movimentar-se e fluir. Alguém que se porta assim nessa vida é como uma árvore que tem as raízes no solo propício e que dispõe de uma sustentação, de um equilíbrio, de uma harmonia. O ser humano precisa buscar no solo íntimo, no solo espiritual, a sua sustentabilidade para que possa crescer. E isso é uma questão de atitude. É preciso dizer não para as aparências, as futilidades e as excentricidades do mundo e voltar-se para o espírito. Isso é atitude. Isso é atitude. Negar as coisas supérfluas, superficiais, banais e vagabundas e se voltar para o essencial, a intuição, o espírito. Isso é ter atitude. E somente isso permite ao ser humano crescer, porque crescer é uma questão de atitude. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!